A paz do Mestre Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez com mais uma breve palavra, que o Deus Todo-Poderoso possa vir e falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Olha, desde já peço a vocês que curtam, que compartilhem, que comentem, dessa forma vocês nos ajudam a levar, me ajuda a levar a palavra a mais pessoas. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa breve conversa, encontra-se no livro do profeta Amós, o profeta peregrino, do capítulo 9. Quero ler com vocês dois versículos, 5 e o 6, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim, ó soberano Senhor dos exércitos, o soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói a sua casa até os alicerces do céu e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto do profeta Amós. O profeta Amós, ele respondeu o rugido do leão. Começou a profetizar, saiu de Tecoa, uma pequena cidade do Reino do Sul, e foi até o Reino do Norte, em Betel, para poder profetizar e escrever as palavras que o Senhor tinha dado para ele. Uma delas é em Amós 4,12: prepare-se para encontrar com o Senhor, o seu Deus. A nação de Israel vivia um momento de apostasia da fé e precisava de conserto, de restauração. Daquelas muitas vezes que profetizou sobre a questão do cativeiro babilônico, mas o Senhor, ele é bondoso e ele sempre espera que o ser humano venha se arrepender. E o profeta Amós foi mais um dos muitos mensageiros que Deus enviou à comunidade de Israel, a nação de Israel, para que eles viessem voltar aos seus caminhos antes que Deus executasse os seus juízos. E como todos, o profeta Amós teve algumas visões. Nesse momento aqui, ele está relatando uma visão de Deus junto ao altar. O altar, irmão, nosso hoje, nós podemos considerar o altar onde Deus habita, é o nosso coração, é onde Deus fala conosco, é onde Ele vem fazer morada. E Deus, Ele deseja constantemente restaurar o altar, que se quebra muitas vezes pela dureza do nosso coração, pelos nossos muitos passos errados. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes, porque fala justamente do processo, daquilo que Deus faz para nos levar por esse caminho. Esses versículos que eu li. Diz assim, no versículo 5 de Amós 9: o soberano, Senhor dos exércitos, toca a terra e ela derrete. Eu amo as expressões como os profetas e todos os homens de Deus vêm a dar essas nomenclaturas para Deus, porque soberano de fato estampa bem o que Deus é. Ele é soberano, irmão, em todas as suas vontades. Embora ele não venha a manipular a história da humanidade, em momentos pontuais ele sempre intervém para que a humanidade possa se voltar para ele. É um desejo do coração de Deus que todos nós venhamos, de fato, a ter um relacionamento íntimo com ele. Irmão, eu não acredito, sabe, naquele irmãozinho especial, não acredito, ainda mais depois que eu comecei a me aproximar mais de Deus e vi o profundo amor que Ele tem por cada um de nós. Eu consigo enxergar o profundo amor que Ele tem por mim. E por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias. Eu não venho por minha causa, eu não venho por causa de vocês, e não acha ruim quando eu falo assim. Eu venho por causa desse amor, esse amor que me constrange. Eu me sinto extremamente grato, e esse amor é que me move hoje. E quanto mais perto nós chegamos dele, nós vemos esse profundo amor mudando os nossos corações. Mas ele é soberano em todas as suas vontades, e a intenção dele é justamente isso, é ter um relacionamento íntimo. E Amós está usando essa nomenclatura como o Senhor dos exércitos, o Senhor que vai para a guerra, que vai lutar por algo que ele quer. E a luta dele é o resgate do ser humano, a salvação, irmão. Esse é o propósito dele, ele vem aqui para nos salvar de nós mesmos. Ele diz, toda a terra... e quando ele toca a terra, ela se derrete. E a terra somos nós, irmãos. Nós somos feitos dos barro. Nós somos feitos do pó da terra. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas ele bem sabe a matéria-prima que nos formou.
Agora, a verdade é que quando Deus toca o homem, ou seja, quando Deus toca a terra, ela se derrete. E o que quer dizer isso? Que ela se transforma, ela passa para o estado líquido. Por quê? Porque muitas vezes nós endurecemos o coração, não é verdade? Então por isso ele nos toca, para provocar a transformação. O Jeremias vai trazer uma mesma analogia, uma mesma figura de linguagem em Jeremias 18, versículo 6. Ele diz assim para nós, ó, na parte B do versículo, ele fala: como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó comunidade de Israel. Jeremias relata como ele viu o trabalhar de Deus, como Deus levou ele à casa do oleiro para que ele pudesse ver o trabalhar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o barro se quebrava. Por que o barro quebrava? Porque estava endurecido. Porque ele não se entregava à mão do oleiro. E se ele não se entrega à mão do oleiro, a mão do oleiro não pode estabelecer um propósito, a forma que o vaso vai ter, a capacidade que o vaso vai ter de suportar. Então tudo aquilo era feito justamente para a terra se derreter. O Senhor do Exército, ele vem tocar justamente para que o ser humano se entregue a ele por completo. Olha, a palavra continua dizendo assim, ó, olha só para vocês verem como essa palavra é poderosa. Fala assim, ó: e todos que nela habitam, lamentam. E o que é lamentar, irmão? É condoer-se, é entrar num profundo quebrantamento, num choro. Então, quando o céu toca o homem, quando Deus toca a terra, ela gera um lamento, ou seja, o propósito é o quebrantamento do coração do homem. Vocês percebem que quando o oleiro toca no vaso e se não sair como a vontade dele, porque o vaso se quebrou, ele refaz todo o vaso, ou seja, irmão, ele tem que amolecer o vaso novamente, entrar no processo ali, para que o vaso venha cumprir o seu propósito. Então, estamos na mão do oleiro. A mão do oleiro, eu costumo falar que a mesma que molda é a que guarda também. Então, enquanto estamos no processo, estamos bem seguros, estamos nas melhores mãos que nós poderíamos estar. Mas o propósito é o quebrantamento, irmão. Para quê? Para que nós venhamos nos entregar completamente. Lembrando que ele está do lado do altar, irmão. Ele está, sabe, o propósito é ele vir fazer morada em nós para que nós venhamos a cumprir um propósito grandioso. Paulo vai dizer aos coríntios sobre isso, sobre a tristeza que Deus provoca. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, ele fala, ele diz o seguinte, no 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, isso mesmo, ele fala, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Paulo está explicando a diferença das tristezas, irmãos. Muitas pessoas ficam tristes porque pecaram, porque vai gerar uma consequência, como por exemplo passar um sinal vermelho e atropelar um motoqueiro sem indiciado, ou então até passar num radar acima da velocidade. Nós lamentamos e choramos por causa da consequência, que vai doer o nosso bolso. Mas aquilo ali não gera transformação, não é a tristeza que gera transformação, é a tristeza segundo o Senhor operando. Então, eu creio que eu estou pregando para pessoas aqui, irmãos, que estão passando por um momento de tristeza. Mas mesmo assim você tem buscado a palavra de Deus, tem tentado se aproximar de Deus. Eu me arrisco a dizer, irmão, e profetizar que essa tristeza não é a segunda, a do mundo, é a segunda a Deus. Ele está se aproximando de você. Eu lembro que nesses momentos, irmãos, durante um momento, eu me sentia às vezes até em depressão, muito deprimido. Eu chorava muito, muito mesmo e sem motivo. E eu corria para os braços do Senhor. E depois eu fui entender que tudo aquilo era um trabalhar do Senhor para que eu pudesse ter uma relação íntima com Ele e jamais quisesse novamente me afastar dele. Como eu nasci afastado dele, ele me resgatou. Foi uma ação total dele, eu tenho plena convicção. E Paulo está falando dessas diferenças de tristeza. Então, eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que estão tristes, mas não segundo o mundo, mas sim uma tristeza que vem de Deus. Alegre-se por essa tristeza. E eu sei que é muito difícil, no tempo da provação, no tempo da dificuldade, se alegrar. Mas é Deus que está trabalhando no teu coração, irmão. É Deus que está trabalhando no teu coração, minha irmã. Olha, a palavra continua falando assim, voltando ao profeta Amós. Fala assim, a terra se levanta como o rio Nilo, o rio do Egito.
nas épocas da enchente e depois afunda. Glória a Deus. O rio Nilo, irmãos, ele teve um papel importante aqui para nós construirmos aquilo que eu quero falar no final, logicamente. Ele teve um papel importante justamente ali no Êxodo, né? Foi o rio onde Moisés foi colocado, e foi o rio onde Deus operou bastante sinais e maravilhas, transformou a água em sangue, saíram sapos, então muitos sinais e maravilhas. Então o Senhor está tentando chamar a memória justamente ali através das palavras do profeta Amós, a nação de Israel a essa situação. Por quê, irmão? Porque o êxodo ele representa justamente a libertação do povo do Egito, mas também a peregrinação no deserto, ou seja, era um momento de transformação. C.S. Lewis vai dizer que quando Deus tirou o povo do Egito, mas levou ao deserto para tirar de dentro do povo o Egito. E muitas vezes é assim, irmão, o alvará livra da cadeia, mas a cadeia ainda continua dentro de nós. Às vezes o Senhor nos livra do homem traidor, mas a traição fica dentro de nós. Às vezes o Senhor nos leva da mulher, nos livra da mulher que rejeita, mas a rejeição fica dentro de nós. Então por isso que nós vamos para dentro do deserto, para ele tirar os sentimentos ruins, tirar aquilo que não pertence a nós, aquilo que não é do vaso, que não cabe junto com ele, para ele fazer morada. Então o que ele está falando, irmão, olha, vamos ler novamente. Ele diz assim, ó. Ele fala assim, ó, a terra se levanta como o rio Nilo na época das enchentes, e depois afunda. Ou seja, a nação de Israel vivia nesses constantes altos e baixos. Altos e baixos era algo que acontecia muito. E o que o Senhor está falando é que, para nós, trazendo uma clara mensagem, é que depois que tudo tiver feito com esse processo, para que nós não venhamos a voltar, nós jamais se esquecermos do Senhor, quando os nossos objetivos forem alcançados. Por quê? Porque senão afunda, ó, a terra se levanta como o rio Nilo, na época da enchente, ou seja, o rio Nilo se desaguava, agora eu não lembro, eu creio que é no Mediterrâneo, ele se dividia em dois e desaguava, então ele se levantava imponente, ficava majestoso, mas depois afundava. Não é para nós vivermos mais nos altos e baixos. Não se esqueça do Senhor quando os objetivos forem alcançados, quando o Senhor lhe der a vitória no deserto, quando Ele lhe der o banquete que Ele lhe prometeu, quando Ele lhe colocar dentro da terra da promessa. Não se esqueça que sentiu fome no deserto, não se esqueça que sentiu sede no deserto. Não vai esquecer de Deus quando der tudo certo. Não esqueça do Senhor quando os objetivos foram alcançados, quando a promessa for cumprida, quando você estiver lá no seu lugar de alegria. O Senhor quer participar também daquele lugar. Olha, essa mensagem é clara para nós. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, Moisés fala justamente a uma nova nação de israelitas, justamente sobre os cuidados de entrar na terra da promessa. Ele fala: tenham cuidado para não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas nelas e morada, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e os seus ouros, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. E nós pensamos, irmãos, que é por nosso próprio mérito, muitas vezes nós cremos que foi uma própria ação nossa que tirou nós. Aí o que acontece? O rio Nilo se afunda. Não deixa isso acontecer novamente. Por quê? O Senhor quer nos levar mais alto. Ele vai continuar falando aqui, Amós, ele vai falar: o Senhor constrói a sua casa até os céus. Nós somos a casa dele, irmão. Nós somos aonde ele quer fazer morada. O que Amós está falando? Que as obras do Senhor são mais altas. Quando nós atingimos um objetivo e nos orgulhamos, irmão, nós afundamos. Mas quando nós atingimos um objetivo e lembramos do Senhor, exaltamos o seu nome, mais objetivos e mais altos o Senhor quer nos levar. As obras do Senhor são mais altas que a nossa. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os meus caminhos são os seus caminhos.
os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos são bem mais altos, bem mais elevadíssimos que os seus, diz o Senhor dos Exércitos. O destino é o céu, irmão. O destino é o céu. É para ir morar com Ele. É muito mais alto. Então nós jamais devemos nos esquecer disso. Amós continua falando, ó, e estabelece os seus alicerces na terra. O que é o alicerce, irmão? É o fundamento, é o princípio, é o começo. Recaba da ramanda saia. Aqui é só o começo, irmão. Ele começa aqui. Já começou. Desde o seu nascimento. Ele sempre esteve presente. E muitas vezes nós nem percebemos, não é verdade? Quando descobrimos que Ele nos amou em todo o processo e que tem um futuro maravilhoso para nós. E esse futuro inclui aqui, irmão. Inclui aqui. Agora, Paulo vai dizer que o alicerce colocado já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, é a palavra. É a promessa que Ele te deu. E agora nós jamais podemos esquecer que Ele está trabalhando. Essa obra dele é uma obra que é muito mais alta, que é no céu. Vamos ler novamente os dois? Fala assim, olha, o Senhor constrói a sua casa até o céu e estabelece os seus alicerces aqui na terra. Ou seja, é daqui para lá. É daqui para lá, irmão. Então, nós sabemos que é por meio da palavra, nós sabemos que o alicerce é Jesus Cristo. João vai dizer em João capítulo 1, versículo 1 e 2, ele fala, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Jesus estava ali sempre trabalhando junto com Deus em nós. E nós podemos descansar nessa palavra sabendo que estamos fundamentados numa palavra, alicerçados na rocha. Qual que é a diferença, irmão? Lucas capítulo 6 vai dizer que Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 6, que a casa fundamentada na rocha, pode vir o vento, pode vir a enchente, ela não se abala. Mas aquele que construiu sobre a areia, o vento leva tudo. Então, haverá ventos, haverá dias de tempestades, em que as enchentes tentarão invadir o nosso interior, pressionar, mas o Senhor, Ele é um belo construtor, Ele sabe exatamente aquilo que Ele está fazendo. Portanto, suporte esse processo aí. Ele começa aqui, eu quero lembrar de um versículo aqui que tem Apocalipse 22, versículo 13, diz assim, ó, é o Senhor falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, ó, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele começou, irmão, e ele terminará essa obra que ele começou em sua vida. E lembre-se sempre que Jesus se declarou também o caminho, em João 14,6. E é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 3, versículo 11, que Jesus Cristo é tudo em todos. Quando nós aprendemos que em tudo e em todos Ele está, quando nós temos essa percepção elevadíssima, verdadeiramente nós compreendemos a obra maravilhosa do Senhor. Olha, a palavra vai dizer assim, ó, para terminar, fala assim, ó, Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Aqui está falando de como ele trabalha, justamente para nisso tudo que eu venho falar, irmão. Por quê? Porque ele começou falando que quando ele toca a terra se derrete, ou seja, fala justamente da transformação do homem, porque o pecado veio, Deus veio e formou o homem do barro. Satanás introduziu o pecado e transformou o homem. Nós vemos como o pecado tem denegrido, cada vez mais transformado o propósito original de Deus. Quando nós vemos uma pessoa tomada pelo pecado, o semblante, tudo dela muda, irmão. Ela fica de uma forma, e Deus, na sua misericórdia, vem e promove a transformação com o seu toque. Ele se quebranta, e aqui no final ele mostra como ele faz. Ó, ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Está falando do ciclo natural da água, as chuvas. Ou seja, da circunstância. Ninguém tem como mexer no tempo e nas estações, senão o Senhor. Só Ele tem. Deus trabalha por meio da circunstância, irmão. Eu quero falar isso. Deus trabalha por meio da circunstância. O profeta Naum também trouxe essa perspectiva para nós, que eu gostaria de enriquecer essa mensagem deixando esse versículo em Naum capítulo 1, versículo 3, fala: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Ele não
toma o culpado por inocente e o inocente por culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são a poeira dos seus pés, está bem lá em cima. Então ele sabe exatamente o que está fazendo. E Amós vai terminar de uma forma esplendorosa, que ele fala: Senhor é o seu nome. E ele dá um nome de Senhor, ou seja, a identidade dele. A identidade dele é Senhor, ou seja, que ele pode tudo. Deus de fato pode tudo, irmão. Deus de fato pode fazer o que quiser. Como eu disse no meio, ele não manipula situações, ele deixa nós livremente, mas quando um escolhido, quando uma pessoa que ele ama, quando uma pessoa que ele viu bem, foge muito dos seus caminhos, ele decide deliberadamente pela sua vontade soberana intervir. E quando ele intervém, quando o amor invade a terra, tudo muda ao nosso redor. O tempo para, as situações mudam, as estações mudam e tudo muda. Porque em Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.